Alô, boa noite. Ele chegou para falar com a gente, vamos ouvi-lo. Ô, Lisca, boa noite para você. Primeiro, eu queria a análise normal do jogo em relação a essa vitória sofrida do América, 3-2 de virada. E, se você me permite, um outro questionamento. Você já disse por diversas vezes que ainda não sabe da sua situação contratual. Eu sei da minha situação. Não, você não sabe se fica. Isso, o clube está em transformação, já vou te responder, desculpa, né, o clube está num processo de transformação, o clube está num processo de profissionalização, é uma indefinição para quase todos os profissionais do América, não é só para mim, não, tem vários jogadores também, todo o departamento de futebol, está todo mundo sendo analisado, avaliado, né? Porque deve entrar alguns profissionais novos no comando, né, do clube, profissionalização da área na área de marketing, na área de CEO, na área de logística, na área da comunicação de imprensa, né? Então, o clube está trabalhando isso também, capitaneado pelo Euler. Já teve algumas reuniões dos ex-presidentes também, né? Tem que haver uma mudança no estatuto também, então já houve apresentação também para os conselheiros do clube, né? Então, acho que o América, essa semana, aí, eu acho que quinta-feira inaugura também o novo prédio lá da base, oficialmente, né, que foi muito bem construído. E acho que após o jogo do Ceará, aí sim, né, aí esse processo todo aí de definição dessa transformação em SAF, já é, né, mas aí operacionalização total. Então, até lá eu não vou poder te dar nenhuma resposta. A questão é justamente sobre essa situação dos conselheiros presidentes em discussão. Mas como é que fica a montagem em relação ao elenco, em relação a palpites eventuais que você dá, conselhos que você dá? 16 jogadores, 15 jogadores, melhor dizendo, ficam sem contrato. Claro que tem toda essa reestruturação, mas tem que ter um time para jogar. O Lisca participa ativamente dessa montagem para o ano que vem? A gente fez 2, 3 reuniões já, né? Com o pessoal, capitaneada pelo Fred, né? Que é o nosso diretor de futebol, pelo análise de mercado, né, pelo Clebson, que é o coordenador, pelo Diogo, por mim, pelo Bruxo, pelo Márcio, né, toda a equipe técnica, né? Já foram 2 reuniões, né? E também tem essa antecipação, me parece, também do Campeonato Mineiro, do calendário, né? Mas o América não está dormindo, não, no ponto. Pode ficar tranquilo o torcedor, né? Tem uma diretoria muito atenta, né? E está já olhando alguns jogadores, né, para essa renovação, né? Está certamente olhando o mercado, que está bem efervescente agora, tu deve estar acompanhando, né? Tem vários jogadores. O Goiás está muito agressivo no mercado, né? Já buscando alguns jogadores, ligou para alguns jogadores nossos, né? Mas o combinado de todos nós vamos ver até a última rodada, né? Vamos deixar focado, porque nós temos ainda uma possibilidade, né? Nós temos um jogo dificílimo como o Ceará, que envolve uma série de situações do campeonato, como hoje também envolvia, né? Então, a gente está tranquilo, mas eu posso te dizer que o América não está dormindo no ponto, não. Já está se preparando também para o ano que vem. Nos 2 cenários, agora a tendência é maior para a Série B, né? Mas a primeira e a segunda reunião ainda estávamos ali indefinidos, no cenário de Série A, no cenário de Série B, né? E, obviamente, que a gente participa também, né? E acho que isso faz parte de todo o clube, né? Independente da minha permanência ou não, né? Pela relação que eu tenho também, muito boa com todos, né, diretores, com todos os funcionários também. A gente está fazendo esse trabalho, mas, obviamente, que não vamos externar para vocês, né? Talvez o Calazans descubra, porque ele é muito bom nisso, né? Mas a gente não vai externar, não. A gente vai fazer internamente isso, até porque envolve alguns jogadores também. Geralmente, os grupos, obviamente, que não permanecem mesmo, né? São 16 jogadores que vão trocar, então tem muita definição ainda. Acho que todos os clubes estão assim. Eu vi na Série B também a maioria dos clubes nessa situação. E o América não está dormindo, não. Está bem atento para esse final de competição e para a temporada do ano que vem. E a análise do jogo, né? Desculpa que eu te interrompi ali. Acho que foi assim, um bom primeiro tempo. A gente começou bem, dominante, como sempre aqui em casa, né? Com 65% de posse de bola. Tomamos um gol hoje sem sofrer nenhum chute no gol, né? Um lance fortuito ali do Ricardo, que foi uma bola muito forte do Marcinho, né? O Ricardo, ela picou antes, tinha o menino Vinícius estava atrás dele, ele ficou na dúvida, acabou tentando atrasar, a bola foi muito forte. Mas o Ricardo é um ícone para nós aqui, né? É um cara de muita liderança, de muita entrega, muito querido, e o grupo também lutou para fazer essa virada também para ele, né? Porque não merecia o Ricardo terminar aí em casa fazendo um gol contra e a gente não ganhar o jogo, né? Então, melhoramos bem, né? Eu acho que o Jefferson Paulino foi o principal jogador no primeiro tempo, como o Marcão foi lá em Manaus, né? Os 2 goleiros se destacaram bem. No segundo tempo, o Ituano
até porque precisava ganhar o jogo, o empate também era ruim para ele, se soltou mais, né? Botou o menino lá na extrema esquerda, acho que é o Leozinho, né? Oriundo do futsal, ele entrou muito bem, né? Com aqueles dribles de futsal, de pisar, levar para o fundo. E aí a gente sofreu um pouco ali, né? Sofreu com uma bola na trave, sofremos com algumas chances que eles tiveram, que eles não tiveram no primeiro tempo. Acho que mérito até deles, porque eles se soltaram mais. Mas a gente soube hoje fazer um gol na bola parada, né? A gente estudou bem que o segundo pau era uma bola mais frágil, a bola foi bem batida, o Lucão cabeceou, sobrou, fizemos 2-1. E o segundo gol é um problema que nós temos, né? O nosso time é tão limpo o jogo que a gente pouco faz a falta tática, né? E nós tivemos chance com o Juninho de fazer a falta no Ian, depois tivemos com o Elizari, não fizemos. E o Ian é um grande jogador, foi um jogador na base do Juventude, né? Um jogador muito inteligente para jogar. Fez uma grande jogada, achou o menino também que entrou. No final ele adiantou um pouco demais a bola, mas teve muita capacidade de fazer a cavadinha, né? Tirar do Elias. 2-2, a gente fez as trocas, já ia fazer as trocas quando estava 2-1. Né? Mantivemos as trocas, acho que o Fabinho entrou muito bem, o Vini entrou bem também. Né? Precisava de uma minutagem, eu sempre botei o Vini no finalzinho, 1 minuto, 5 minutos. E hoje era uma ideia minha oportunizar ele, né? Terminar bem com ele também, ele dar oportunidade para ele mostrar o trabalho dele, que comigo teve pouco. E quando ele entrou, ele foi muito bem lá contra o Santos, não sei se você lembra, né? Foi muito bem contra o CRB, dando o passe, né, do empate, que infelizmente o Rodriguinho acabou acertando a trave. Né? Contra o Paysandu, se tu lembrar, ele ficou na beira do campo, ele e o Amaral, foi um jogo que eu estava suspenso, e eu não conseguia comunicar com o Márcio, então a troca demorou. E aqui no último jogo também contra o Sport, ele entrou faltando 1 minuto, ficou um pouco chateado comigo, mas a gente conversou muito, né, e eu acho que ele merecia essa chance. E devo oportunizar ele também nesses últimos 2 jogos agora. Né? E aí fizemos o terceiro gol, acho que merecidamente, mérito do Fabinho também, né, que saiu muito bem da equipe naquele jogo contra o Avaí, que ele já jogou, né? E aí eu queria cumprimentar o Fabinho, porque nós estávamos com dificuldade naquele momento dos extremos, né? E o Fabinho se sacrificou, mas infelizmente aguentou só 30 minutos, não sei se você lembra, contra o Avaí. Saiu muito bem do time e voltou muito bem também, né? É um extremo muito dinâmico, já domina projetando, já domina saindo da marcação. E acho que ele mereceu fazer o gol aí, que eu acho que o Jefferson, no terceiro gol, né, teve uma dificuldade ali na bola no chão. Fizemos o gol e ainda poderíamos ter segurado um pouco mais a bola, sofremos um contra-ataque ali que não precisava ter sofrido, mas era uma vitória importante para nós, né? Nós mantemos uma invencibilidade de mais de ano aqui, todo esse ano, né? Eu, em 6 jogos aqui em casa com a América, ganhei 5, empatei 1, né? No aproveitamento de 89%, é muito raro isso, né? Um aproveitamento muito alto, é o maior da Série B, com certeza, como mandante, principalmente nesse período que eu estou aqui, né? Chegamos a ser agora o segundo melhor mandante, que ainda somos superados pelo Mirassol e pelo Vila, né? Eu acho que os dois com 43 e nós com 42, junto com o Ceará, né? Que também está muito forte em casa. Né? O Mirassol deu uma arrancada muito forte nesse final. Né? E nossa dificuldade maior foi fora de casa, né? Que aí o meu aproveitamento é muito baixo. Né? Em 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, aí já está o nosso calcanhar de Aquiles. Né? Nós tínhamos, acho que 23, 24, baixamos para 19, né? Então, aí é que está nos fazendo falta alguns pontos. Mas não adianta a gente ficar lamentando o que passou, né? Não vamos recuperar esses pontos. Então, é não trazer a frustração para dentro e agora se preparar para esse jogaço quando o Ceará começou agora o jogo ali contra o Botafogo, né? Um jogo decisivo também, porque o Botafogo está jogando a vida, né? Tem muita gente interessada nessa partida, a gente mesmo, né? Tem vários jogadores pendurados no Ceará, tomara que o Pulga e o Ailo tomem o cartão, porque é o melhor ataque da competição, nos ajudaria lá no jogo. Tem Sport, tem Goiás, tem o próprio Vila também, tem o Operário, né? Então, essa última vaga, a gente sempre falou para vocês que achou que ia ficar aberta, né? A gente queria chegar um pouco melhor, talvez com mais 3 pontos ou até um pouco mais. Qual foi os pontos que faltou? No ponto corrido, todos os 3 pontos são iguais, né? Desde que a gente perdeu lá no início, que a gente perdeu nessa sequência comigo, né? Tivemos muitos empates em casa, né? Da 11ª rodada da 23ª, que também nos atrapalhou um pouco nessa pontuação em casa. Mas eu acho que o grupo mereceu, o clube mereceu essa vitória. Nós temos mais 2 partidas, vamos lutar muito para ganhar as 2, né? Dar uma chulhadinha nos resultados, que no início não estavam nos ajudando muito, mas agora, nessa parte final, começou a nos ajudar, né? Então, vamos ver se a gente se ajuda também. Faz um grande jogo contra o Ceará na segunda-feira, um jogo às 9h45, que o Brasil inteiro vai ver. Vai ser transmitido para o Nordeste todo, que eu já estou sabendo. Tem muita gente do Ceará já me ligando, muito torcedor, né? Porque meu telefone antigo foi invadido há muitos anos, então eu tenho um número novo.
mas também é torcedor do esporte me mandando, vamos ganhar o do Ceará, é um jogo decisivo, tu tem uma história aqui, eu tenho um busto no Ceará, mas nós vamos jogar pelo América, nós não estamos nem aí para quem que, né? Nós vamos jogar para nós vencer, porque é muito importante para nós chegar, ganhar esse jogo fora de casa, mudar, né? Deixar uma última impressão fora de casa diferente do que foi toda a competição, né? E nós vamos lutar muito por essa vitória, vamos se entregar demais, vamos estudar bem o time do Ceará. E tanto o torcedor do Ceará, como do esporte, como do Goiás, como do Operário, me conhece e sabe que quando eu estou no comando, a luta vai ser até o final. É uma exigência também da diretoria, da torcida, né, de vocês mesmos, da imprensa. E nós vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser, lá contra o Ceará. Lisca, boa noite. Isabela Baeta, do No Ataque. Boa noite. No final do jogo, o Moisés contou para a gente que ele resolveu se aposentar. É verdade. Né, aqui no América. Eu queria que você falasse um pouco do papel dele, porque... Enfim, às vezes a gente não consegue acompanhar muito, porque não estamos no CT sempre, enfim. E apesar dele ter chegado esse ano, não ter sido titular, a gente sabe que ele tem um papel muito importante, principalmente para o torcedor do América, né? Ele quis fazer um mistério, não contou muito sobre o futuro, mas talvez você possa dar uma pista aí. Acha que ele tem potencial para continuar no futebol? É o que ele pretende? Enfim. Ele pretende, né? Ele já conversou comigo algumas vezes, a gente falou sobre isso. Ele pretende trabalhar muito nessa transição de jovens atletas para o profissional, usar essa experiência toda, nessa carreira linda que ele construiu, né? Quando eu estive aqui em 2020, o Moisés veio nos visitar, porque estava parado, né, da pandemia na China. Ele fez uma visita e eu falei, você vai voltar, hein? Você está vindo aqui, você é da casa, você um dia vai voltar. E ele voltou, né? Até quando eu cheguei aqui, ele, você profetizou aquele ano e tal. E é um líder, né, cara? Um líder nato, é um exemplo para a meninada, né? Um cara que construiu uma carreira sólida, né? Com bastante títulos, com uma carreira sólida também na China, né? Num momento importante ali na China, que os brasileiros estavam lá, financeiramente muito legal também para ele, né? E ele é um cara que está todos os dias ali batalhando muito, né? Eu me surpreendi muito com a entrega dele para os treinamentos quando eu cheguei, né? Propus os treinos mais intensos, né? E mais competitivos. E ele adora, né? Ele adora treinar, né? E ele estava amadurecendo essa situação, né? Tinha uma possibilidade de ele até dar uma sequência o ano que vem, ou com acesso, ou mesmo na Série B, para continuar fazendo isso que ele está fazendo, né? Entrar em alguns jogos, ser muito bem em alguns jogos. Ele entrou, fez passes decisivos. Lá contra o Santos ele fez o gol. Infelizmente, né, não deram aquele pênalti para nós na última bola, que ele ia bater o pênalti, né? Ele já tinha até saído do bolo, estava se concentrando. Mas é uma decisão dele, né? Eu acho que é amadurecida com a família dele, né? Ele conversou muito com o Salum, com o Fred também, comigo, e ele resolveu anunciar para vocês hoje, né? E uma alternativa dele. Eu já prometo, né, que ele deve jogar contra o Brusque, né, na última rodada, iniciar a partida, né? Foi uma promessa que eu fiz para ele. Já passei para o grupo isso também, né? Nessa semana, né? Nós vamos fazer um grande jogo contra o Ceará e depois o Brusque, aqui é um jogo, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar ainda com algumas possibilidades. Mas o Moisés, eu acho que por merecimento ele merece começar esse jogo, né? E fazer esse capítulo final aqui no América, bonito como ele fez, né? Claro que ele queria fazer, né? Tá um pouco melhor, como todos nós, né? Mas ele sempre foi um cara muito positivo, muito compreensivo também de grupo, né? É difícil para ele, né? Com a história que ele tem, ficar na reserva, né? E entrar nos jogos assim, faltando 20, faltando 15. Hoje ele entrou faltando 7, né? Mas é um cara que eu tive orgulho de trabalhar e participar com ele desse final de carreira. E tenho certeza que ele vai ter uma carreira linda também agora do outro lado, né? Vindo, estudando, participando, se preparando, usando a experiência que ele tem. Então, eu só tenho a enaltecer ele, agradecer ele por tudo que eu vivi aqui com ele e ter orgulho, né, de ter sido o treinador dele nessa reta final. Ô, Lisca, você falou que o América é um time que joga muito limpo e, às vezes, tem a dificuldade de fazer essa falta tática. É verdade, Carlosão. Hoje a gente fez o jogo que a gente fez mais falta. Sabe quantas faltas a gente fez? 9. É baixo. Em cima disso, a gente percebe que o América tem, desde o Cauã de Almeida, uma dificuldade incrível de tirar o Juninho do time, que se transformou em atacante, não marca mais como marcava outrora. E a gente percebe que o América estava chamando o segundo gol da equipe do Ituano. Precisava ali de uma peça. Por que não tirar o Juninho, colocar um volante? Não que necessariamente o time vai ficar mais defensivo, para justamente evitar de correr atrás do resultado. Uhum. E uma última... Você achou que o Juninho é o culpado pela fragilidade do América? Não que ele seja o culpado, mas ele sobrecarrega muito o Alê. Eu discordo de você.
Eu discordo O Alê totalmente. saiu extenuado, ele sai cansado. O Alê saiu cansado, realmente. Tu vê que os retornos dele, né, já fica mais difícil, porque ele também é um cara que talvez seja o volante que mais articula o jogo na Série B. E todos os treinadores sabem isso e reconhecem isso. Você estava lá em Manaus, o Lacerda falou isso depois do jogo, né? E ele botou o Diego Torres para perseguir o Alê o jogo todo, né? Mas como a gente precisava, o Alê se soltou muito e aí os retornos ficaram um pouco... Eu acho que é o contrário. O Alê que sobrecarregou o Juninho. Né? Até pelo posicionamento que o Alê tomou e pela iniciativa e pelo temperamento do Alê, porque o Alê não aceita perder. Né? Ele quer ganhar, ele quer se expor e tem alguns momentos do jogo que você precisa estar mais posicional, principalmente o primeiro volante, que é o eixo defensivo e o eixo de construção. Então, a entrada do Alisson tem nos ajudado muito, principalmente nesse terço final aí do jogo. O Alisson entra com mais potência, né? Faz algumas faltas também, né? Tem uns encurtamentos mais fortes, então tem alguns jogadores que têm algumas características que a gente ganha e alguns que a gente perde, e alguns que a gente ganha em alguma coisa. Então, eu não concordo, cara. O Juninho é um jogador, assim, muito dinâmico, né? Ele hoje é um meia, né? Que chega na frente, um meia interno, a gente joga com um volante e 2 meias, né? Jogou muito bem aqui no final, quando entrosou com o Fabinho, porque ele já tem um entrosamento maior do Fabinho que com o Daniel, porque você acompanhou, o Daniel teve muita dificuldade, está agora, acho que fazendo o 4º ou 5º jogo. Então, as dinâmicas aí do lado direito com o Juninho, Matheus e Fabinho ficaram muito boas, né? A gente criou muito bem ali. E eu não tenho dificuldade nenhuma de tirar o Juninho do time, já tirei algumas vezes, né? E o Juninho é um cara que tem muita lenha para queimar, ele tem muito time procurando ele aí, né, cara? E vamos ver o que vai acontecer. Eu torço muito que ele fique no América, sabe? Que ele dê sequência. Ele está conversando com o Fred, está conversando com o Salum, né? Ele tem algumas situações bem vantajosas também, né? Já com 37, eu acho que ele está, né? 38. E agora é uma definição dele e do clube, né? É uma definição dele e do clube, o que vai ser melhor para ele e para o clube. Mas eu, particularmente, como treinador, eu gostaria de que ele, né, permanecesse no América, independente se eu votar aqui ou não, mas o Juninho é uma referência hoje, né, Calazans? E eu não tenho dificuldade de tirar ele, não. Talvez seja uma impressão sua, da sua equipe, né? Não só você, né? Era desde o Cauã. Do Cauã, mas acho que o Cauã também não tem, né? Eu acho que eu e o Cauã trabalhamos junto com ele também em 20, né? A gente fez aquele belo trabalho ali também, né? E o Juninho é um incansável, é o cara que mais percorre no nosso time, né? É o cara que mais acelera, é o cara que mais percorre acima de 19 km por hora. É sempre a 1.000 a mais, né? E ele dá essa dinâmica, quando a gente precisa ser mais ofensivo como meia. E depois que a gente fez o 3º gol, ele baixou, ficou ali lado a lado com o Alisson, né? E sobre oportunizar, você até falou em oportunidades para o Vinícius, Isso. eu particularmente não consigo entender. Está em final de contrato, não acrescentou absolutamente nada desde que ele veio ao América, teve lesão. Por que não oportunizar o Adson, que é um ativo do clube, está se desvalorizando? O Felipe Amaral, que é jovem Não está se jogador, desvalorizando. O Adson acabou de vir da seleção, está muito e valorizado. não joga mais. Não, joga sim, entrou sim. O Alisson entrou no jogo lá contra o Amazonas, não sei se você viu, né? O Daniel entrou bem no time. Agora, se você quiser escalar o time, você faz o curso de treinador, escala o time, vem para o meu lugar, eu vou para o teu lugar, cara, porque respeito a tua opinião, mas discordo. Tá? Discordo. Acho que o Alisson tem muita possibilidade dentro do América, é muito valorizado, mas hoje foi uma opção minha, né? Uma opção minha de também dar essa oportunidade para o Vinícius, né? O Vinícius teve muita dificuldade esse ano de lesão, né? Você acompanhou mais do que eu aqui, né? Ele lesionou a vértebra, né? E aí ele ficou fora um tempo, depois foi o joelho. Agora, no final, ali naquele jogo contra o Avaí, ele ia jogar, né? Mas ele machucou mais uma vez, né? E eu achei assim que ele merecia, porque eu botei ele 1 minuto, botei pouco, né? E o Vinícius precisa também ter esse espaço para mostrar. Mas também você que está dizendo que ele não vai ficar, isso é uma... Não, você acabou de dizer. Não, você afirmou que ele não vai ficar. Se o América manter o Vinícius, aí tudo bem. Mas você também vai assumir a função do Fred também. Mas eu acho que é a sua opinião. Você tem toda a liberdade para dizer, né? Mas eu discordo da sua opinião, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Vinícius também. Vamos ver o que... O Fabinho também se criticou muito, entrou muito bem. Não hoje. Em outros momentos. Não só você. Não só você. Outras pessoas criticaram também. Você não é o único repórter aqui de BH, não. Não é o único, não. Tem muita gente aqui. Não, você não. Outras pessoas. Não, você não. Outras pessoas. Então... Eu vejo assim que o Vinícius mereceu, cara. Entrou bem no jogo também, né? Participou da jogada do gol, teve um chute ali também. É um jogador experiente, é um jogador, né, que tem uma história no futebol também. E o importante é a gente ganhar o jogo, né? O importante foi a vitória, né? E você está pontuando sempre as coisas negativas. O América mereceu a vitória? E claro, óbvio que mereceu, jogou muito mais. Sabe quantos postes de bola nós tivemos? 65, eles 35.
No segundo tempo eles tiveram boas chances mesmo, mas nos primeiros nós tivemos também, e eles... Mérito de... Quem? O Elias não teria sido melhor em campo do América hoje, não? Com grandes defesas? Não achei, cara. Achei ele bem no segundo tempo também. Ele fez 2 boas defesas, 2 ou 3. O Jefferson Paulino também, né? Fez ótimas defesas também. E aí a vida de goleiro é dura, né? Porque no final ele fez ótimas defesas e aí o gol ali era... sem criticar o Jefferson, que é um grande cara também, né? Mas é uma bola que todo mundo viu que, né, ele se enganou ali na bola, né? Então o futebol é assim também, né, Calazans? Muitas vezes a gente teve a chance para fazer e não fizemos, né? E hoje, talvez, na bola mais pretensiosa, ele entrou, né? Importante que a gente fez um gol de bola parada também, né? Agora vocês têm as opiniões de vocês, a gente tem a nossa, e vamos convivendo assim, né? E você tem toda a liberdade para dar a sua opinião, né? Eu acho que o Adson vai dar muita coisa boa ainda também, como o Tauan, que eu oportunizei pouco também, mas o cara tem crescido muito nos treinamentos também, né? E tem uma sequência de ano também, né? O América, tu sabe que tem uma base muito forte também, quer oportunizar esses meninos, porque não adianta você revelar e não oportunizar. Então, é um planejamento que o clube tem também. Eu acho que o ano que vem vai ter mais espaço ainda para esses meninos, né? O Adson, se eu não me engano, hoje nós estamos na terça, né? Sábado ele não treinou, porque ele tinha uma prova, né, de direção, né, da legislação, né? Ele ainda tem 18, Calazans. Vamos ter paciência, ele é novo, né? E ele já fez um grande ano esse ano, né? Já foi mais assertivo. Depois que ele voltou da seleção, ele voltou, né? Houve um pouquinho de frustração dele também, porque você sabe que teve 2 já, mais 3 convocações da Sub-20 e ele não estava. Isso é duro para o jogador, sabe? Para o menino, né? É difícil para ele entender, mas a gente está conversando, toda a diretoria nossa. E, obviamente, que se frustra um pouco, né, Calazans? Então, a gente achou que o momento emocional, principalmente, para hoje, era mais... E eu até pensei em botar ele ali por dentro, sabe? Ao invés do Moisés, como eu usei lá contra o CRB, para a gente ter aquele chute, aquela situação, né? Mas aí conversei com o Bruxo e com o Márcio, a gente achou que o Moisés era mais assertivo nesses últimos momentos, até pela experiência, e a gente até nem queria muito chute, a gente queria aquele passe, aquela combinação, né? Então nós optamos pelo Moisés. Mas o Adson pode jogar ali, pelo lado direito, pode jogar por dentro. Na extrema esquerda, que ele tem um pouco de dificuldade, né? Eu até botei ele, acho que foi no primeiro jogo contra o Mirassol, logo depois eu já trouxe ele pelo lado direito, porque eu vi que ele ficou meio que um peixe fora da água ali, né? Mas é um cara que tem muito potencial, o clube acredita muito nele, é um menino muito querido lá dentro do clube, e ele vai ter as oportunidades dele, acho que talvez nesses 2 jogos, mas pode ter certeza que para o ano, né, tanto ele como o Paulinho, Cauã Diniz, o próprio Rafa, né, o Samuel, que já estão treinando com a gente, a tendência é que eles iniciem esse campeonato estadual, né, até porque vai haver trocas de jogadores, o campeonato vai iniciar mais apertado, né, e o América quer ver esses caras jogar, o Júlio também, que eu já falei também, né. Tem mais gente também, né? Tem bastante gente ali. O Cauã Diniz tem treinado tão bem conosco, cara, tão bem. É um jogador longilíneo, com uma entrega, assim, sabe? De compreender. Cara interessado em entender a função, entender o jogo, né? O Samuel, tá treinando. Só que eu não consigo botar todo mundo, né, Calazans? Calma, né? Tem os outros também, os jogadores mais velhos também, né? Talvez eles não fiquem mesmo no clube, mas também não vamos jogar uma responsabilidade neles. As coisas não aconteceram melhor até agora por causa deles. Acho que é a responsabilidade de todos nós, principalmente minha, que nessas últimas 13 rodadas, eu acho que hoje eu cheguei a 52%, mas para a gente recuperar, a gente precisava buscar aquele aproveitamento das 10 primeiras, que foi de... Quando eu cheguei aqui, eu fiz o cálculo, para a gente chegar no 65, a gente vai ter que fazer 68%. É difícil, cara, mas o América conseguiu nas 10 primeiras, né? Aí da 10ª, 23ª, deu aquela baixada para 33%. E agora a gente subiu e a gente chegou no momento ali a 66%. Né, por cento, ali, eu acho que na 6ª ou 7ª rodada que eu fiz aqui, chegamos perto, né? Mas nos jogos ali contra o Avaí, contra o Goiás e contra o Operário, a gente fez 2,9 pontos. E aí nos deu uma atrapalhada. Agora a gente voltou à recuperação, né? Lá contra o Amazonas, a gente não conseguiu ganhar, estava quente, você estava lá, é difícil, né, cara? Mas a gente até teve para sair na frente, teve um pênalti ali, na minha concepção, claríssimo, e agora eu estou vendo cada vez mais, mas também não adianta ficar chorando, porque já passou. Acho que a gente foi prejudicado em 3 jogos fora. Foi contra o Santos, contra o Avaí e contra o Amazonas. Os outros 4 não tem que reclamar, contra o CRB, contra o Mirassol, contra o... Quem mais, gente? O CRB, Mirassol, Operário, né? E teve mais um que também... Ponte. A Ponte nós ganhamos, né? Mas teve 5 derrotas, dos 7 jogos fora, 3 eu acho que a gente pode reclamar, 4 a gente nem falou nada, né?
Mas faz parte, né, cara? E vamos oportunizar essa gurizada, sim, Calazans. Pode ter calma. Né? O Romano, eu sei que estava bem maluco ali, porque a nossa comissão fica próxima de vocês. E eles já me brifaram antes do Guilherme. Pô, o Romano, pô, o Vinícius, o Calazans, pô, o Vinícius, tem os meninos. Calma que tudo tem essa hora. Os meninos têm muito espaço no América. O América é o clube que dá mais espaço para jogadores jovens na Série B. Pode ter certeza disso. É uma filosofia do clube. O clube está investindo cada vez mais. Ficou muito legal a sede, o prédio novo, né? Eu fiquei até com ciúmes, eu acho que eu vou pedir para trocar, né? Eu vou lá, Fred, vamos trocar, Fred. Ficou com uma sala linda ali para a comissão dos juniores, com televisãozão. No nosso padrão, o padrão que o América tem que ter, né? E agora o América vai se dedicar a arrumar o campo também, melhorar isso, investir na sua estrutura e valorizar muitos meninos, cara. Valorizar, porque o América sabe que além do resultado esportivo, o resultado econômico é muito importante. Nós temos vários exemplos aí, né? Um dos maiores é o Arthur, o próprio Breno, né? Tem vários jogadores aí que todo mundo já está também vendo que vai, né? O Rodriguinho que está com a situação aí que não se resolveu, tomara que consiga resolver com o Salum, com o Fred aí também. Ainda falta 2 jogos. Né? Vamos ver se o Lincoln se aproxima um pouco mais também. Então, Calazans, com calma, a gente vai oportunizando todos. Acho que eu oportunizei bem, botei o Alisson, lembra naquela virada ali, né? Depois do Mirassol, eu botei ele e o Rodriguinho, eles jogaram muito bem. Aí o Alisson saiu para a seleção, aí voltou. Aí 10 dias depois teve essa outra convocação. Ontem eu acho que teve outra, né? Eu tenho conversado com ele um pouco. E não tem que ter frustração dele, não, né? A seleção que ele foi era muito mais de avaliação. Né? E é um trabalho que o Branco está fazendo com o Ramon. Leva um grupo, depois leva outro. Claro que um se repete, né? Que são aqueles que já estão mais fixos, né? Mas o Adson tem um potencial enorme, né, cara? Precisa melhorar, claro, melhorar 1 contra 1, ser mais incisivo. Agora, batida na bola, né? Construção de jogo, associação com os jogadores que ali, Juninho, Matheus, quando joga o Daniel. É um cara muito interessante, muito assertivo também nas inversões de jogo, troca de corredor. Precisa fazer um pouquinho mais de gol, precisa, mas como você falou, né? Eu perdi ele no sábado porque ele estava fazendo teste de direção, né? Graças a Deus ele foi aprovado, né? Nós pegamos no pé dele pra caramba, mas ele acertou, acho que ele errou 6 só, podia errar 9. Foi ali na ponta, né? E aí eu resolvi também oportunizar o Fabinho também hoje ali naquela função, porque o Fabinho realmente é um jogador que eu admiro demais, eu já falei isso para ele. Eu tentei levar ele para o esporte quando eu estava no esporte, eu tentei levar ele para o Ceará quando eu estava no Ceará. Não consegui, né? Porque o Fabinho tem uma escola maravilhosa que é o São Paulo, né? Futebol Clube, e ele jogou naquela geração de ouro do São Paulo, com o Luiz Araújo. Era difícil para ele jogar, né? Então, espero que ele tenha contrato. Esse é um dos jogadores que tem contrato, né? Então, e espero que o ano que vem ele dê sequência e cresça cada vez mais. Opa, Lisca, tudo bem? Ok. Tiago, do Portal TSP. Oi, Tiago, tudo bom? Tudo tranquilo. Eu queria entender, em relação ao gol contra do Rafael Silva, no vestiário, como é que foi esse vestiário, vocês conversando com ele? Ricardo Silva. Ricardo Silva, aliás. Ele faz o gol contra, né? Também teve uma sequência ali que ele erra uma bola. A torcida aí já deu uma... E a torcida começou a pegar no pé. Como é que foi esse vestiário? E também em relação ao segundo tempo, né? O segundo tempo te surpreendeu a forma como o Ituano entrou com o Leozinho e Bruno Xavier. Me deu uma surpresa, cara. Eu achei que eles iam abrir o time, mas não tão cedo, né? Não tão cedo. Mas eu até conversei com... Agora me faltou o nome do treinador deles. Elias. Chico, antes do jogo, veio me dizer que eu sou uma referência para ele, que ele admira meu trabalho há um bom tempo. Queria agradecer, Chico, o carinho que você teve comigo aqui, né? Está começando também um trabalho, né? E eu achei que ele, no intervalo, ele falou, esse time de vocês é muito ruim de marcar, cara. Bártico. Todos os treinadores falam isso para mim, né? Todos os jogadores do adversário também. Talvez o América seja o time mais organizado em construção e iniciação. Está faltando um pouco mais de contundência na ofensiva na última linha, né? E ele falou, cara, teu time está difícil de marcar. E aí, quando eu olhei os dois na beira, ele falou, eu vou ter que agredir, senão, se eu ficar esperando, não vai. E eu acho que ele foi muito feliz nas trocas, cara, porque são 2 meninos, né? E entraram o Leozinho rabiscando, o outro menino aqui do lado esquerdo também. Aí ele trouxe o José Aldo mais para dentro, né? Que no primeiro tempo ele estava jogando pelo lado direito. E tinha o pivô também, né? Botou o Tony Anderson como pivô, porque ele estava ele e o Salatiel e não estavam conseguindo neutralizar as nossas iniciações, né? Então ele melhorou também, além de ser mais agressivo, melhorou a marcação dele também e nos atrapalhou mesmo, né? Ele jogou um bom segundo tempo. Aí eu concordo com o Calazans. Para ele até um pouco melhor que a gente no segundo tempo, né? Mas no primeiro a gente foi bem superior, né? E o vestiário com o Ricardo, cara, foi tranquilo, porque o Ricardo é um líder nosso, é um ícone do clube, né? É uma postura sensacional de profissionalismo total. Então, foi de apoio de todo o time, meu, da diretoria, né? O Ricardo dispensa comentários, né? Muitas vezes
pode errar, como errou hoje, mas não por falta de dedicação, por falta de tentar acertar, né? E foi uma bola difícil, eu vi. Marcinho cruzou forte, ela picou, ele ficou na dúvida, né? Porque o Leozinho, o menino estava atrás, aí ele não sabia se foi com o pé ou com a cabeça. E acontece com os melhores jogadores, né? Quantos jogadores já passaram por isso, né? Já fizeram gol contra e depois se recuperaram no jogo. Então essa vitória também foi muito para ele, né? Porque eu acho que ele não merecia ficar com essa imagem aí com o torcedor. Ou perdemos um jogo ou empatamos um jogo por causa de um gol contra do Ricardo, né? Mas foi apoio total e o Ricardo é muito experiente também, né? E a gente sabe que no futebol você erra, mas tem que já estar preparado para o próximo lance, né? E é isso que ele fez, né? E jogou um belo jogo também, depois na segunda parte, sem comprometer em nada. Então, parabenizar ele. E o vestiário foi de apoio. E faltou um pouquinho, realmente, que vocês dois falaram da minha leitura de que ele já ia voltar com essas trocas, entende? Realmente, eu não preparei o time no intervalo para isso. Faltou um pouquinho disso, para a gente não sofrer tanto no segundo tempo. Ok?